Fala pessoas, tudo bem com vocês? Instrutor Samuel Santana aqui, mais uma live hoje onde nós vamos falar sobre avaliação das cenas. Seja muito bem-vindo aí, Bravo Brasil, uns minutinhos de silêncio aí, né? E também ouvindo nosso glorioso hino nacional, em respeito ao nosso hino nacional. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Bruno Apolinário, meu parceiro, meu amigo. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Gilson. Bom dia, Liliane. Bom dia, Yara. Bom dia, Jonathan. Sejam todos muito bem-vindos aí, Bravo Brasil. É um prazer imenso ter vocês aqui, tá bom? Na nossa live hoje sobre avaliação de cena. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação de cena no atendimento pré-hospitalar, as suas importâncias, né, que é de suma importância, na realidade, o processo de avaliação de cena, e o quanto é importante nós também ter um conhecimento apurado referente a esse assunto. É isso mesmo, vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Estou tentando fixar aqui o tema da live, mas o Instagram não está me dando essa opção. Quando a gente clica no normal no tema da live para ficar fixado, ele não está fixando o tema da live. Mas vamos seguindo aqui, e ao longo da live a gente vai tentando, vamos ver como é que vai suceder também. Beleza? Pessoas, vai dando um ok para mim aí, para mim saber como é que tá o som, como é que tá a imagem. Deixa o ok aí para mim nos comentários, para mim saber como é que tá o som, como que tá a imagem, se está ouvindo bem, se não está ouvindo bem, tá bom? Para mim conseguir estar melhorando aqui cada vez mais. Show de bola? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui o som, tá bom? Só um segundo que eu vou aumentar um pouco mais o som aqui. Beleza? Isso. Beleza, vamos para cima, tá? Questão de captação também, colocando a captação no máximo aqui para ficar bem bacana e vocês conseguirem. Bom dia, bom dia, bom dia pro pessoal que tá chegando. Som tá bacana então, pessoal. Imagem tá bacana para vocês. Vamos iniciando a nossa live aqui, tá bom? E a gente vai ao longo da live trocando ideia, trocando informação, trazendo um pouquinho de vivência também, um pouco aqui, outro pouco ali, para que a gente possa ter uma live bem bacana hoje também, tá bom? Bom, pessoal, em primeira mão, eu quero pedir para vocês o seguinte também, ó, faz o printzinho ao longo da live, não custa nada, tá bom? Faz o print ao longo da live e vai compartilhando com os amigos, vai compartilhando lá no Stories, reposta lá no Stories, marca a gente, porque isso é muito relevante. O algoritmo do Instagram, ele entende como algo relevante quando pessoas começam a repostar, quando pessoas começam a marcar, o Instagram começa a entender como algo relevante, tá bom? E para nós, pessoal, é muito importante que vocês compartilhem, que vocês curtem, que vocês usufruam desse conteúdo a qual nós trazemos aqui todas as manhãs agora na nossa live. Seja muito bem-vindo, Dr. Leandro Amorim, médico intensivista aí do SAMU e um grande parceiro nosso também. Tamo junto, hein, Leandro? Vamos para cima, tá bom, pessoas? Então hoje nós vamos falar sobre avaliação da cena, ou seja, avaliação de cena. Como que eu devo avaliar? Onde começa aí a programação dessa avaliação da cena? Como que o profissional deve se portar no momento da avaliação, no momento aí de estar no transporte também, chegando na cena do atendimento pré-hospitalar. Bom dia a todos, pessoal. O pessoal tá entrando aí, já está dando bom dia. Seja muito bem-vindo, pessoal. Ó, já pega o aviãozinho, já compartilha aí com seus amigos do atendimento pré-hospitalar, com os colegas que curtem esse conteúdo, compartilha com quem não curte também, não dá moral não, compartilha com quem não curte também. De repente o seu incentivo pode mostrar aí a direção, a nova direção para alguém que está buscando alguma coisa, tá bom? Talvez tenha alguém que está buscando entrar numa nova profissão ou numa nova área, ou está querendo dar um up na vida de alguma forma. Através de algo que você compartilha pode despertar na pessoa o desejo de salvar vidas também, e esse é o nosso intuito, tá bom? Bom, pessoas, no que diz respeito
a avaliação da cena, nós temos que considerar o seguinte: a avaliação da cena ela é muito importante em todos os aspectos. As pessoas pensam, a maioria das pessoas pensam, né, que a cena, que a avaliação da cena, ela inicia somente quando você chega lá no âmbito do atendimento pré-hospitalar e já começa a realizar o atendimento. Mas na realidade não funciona assim, tá bom? A avaliação dessa cena, ela já inicia muito antes, até mesmo no deslocamento das equipes aí do serviço médico de emergência, tá bom? Quando você vai deslocar lá para o seu atendimento, já se inicia uma minuciosa avaliação desta cena através aí da regulação. Nós temos lá um sistema de regulação aí nos serviços médicos de emergência ao longo do Brasil, tem algumas diferenças de um lugar para o outro, ou da equipe, talvez é uma equipe de SAMU, talvez é uma equipe de bombeiro, vai depender da circunstância e da regulação, mas num todo existe uma regulação, e esta avaliação da cena ela é muito importante. O Emanuel comentou: eu sou condutor do Hospital de Goiânia. Parabéns, tá bom, Emanuel? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. É muito bom ter você aí como profissional e como amigo aqui também na nossa live, participando junto conosco, tá bom? Então a avaliação, pessoal, ela já inicia desde o período do meu deslocamento, certo? Onde eu posso estar iniciando esse deslocamento e já fazendo a avaliação através dessa equipe e já comunicando. É muito importante, pessoal, que no período aí do meu transporte, no período do meu deslocamento, eu já vou comunicando ali as principais situações que pode estar ocorrendo naquela cena. Por exemplo, incidentes com múltiplas vítimas, que faz parte aí de uma avaliação minuciosa e onde você tem também já uma quantidade muito maior de pacientes, certo? Ou seja, uma quantidade muito maior de pessoas traumatizadas, tá bom? Então, paciente não, pessoas traumatizadas que fica melhor, o termo fica mais acentuado, tá bom? Então o que acontece? Eu já vou automaticamente fazendo uma avaliação dessa cena, comunicando e me preparando para estar adentrando aquela cena. E daí nós vemos a maioria dos problemas que encaixam dentro desse caminho. Muitas das vezes há uma desatenção muito grande no que diz respeito ao deslocamento. E quando a pessoa chega na cena, está totalmente perdido, não sabe nem o que está acontecendo ou como está acontecendo. No SAMU mesmo tem uma vantagem muito grande que eu pude observar. As pessoas ficam muito comprometidas com aquele deslocamento através da regulação. Os profissionais ali ficam bastante comprometidos no que diz respeito à regulação, ao estado da cena, e já começa a se preparar num todo para poder fazer o melhor atendimento e o atendimento com segurança. Nós não podemos esquecer, pessoas, de forma alguma, que a avaliação da cena, ela tende a fazer o quê? A manter seguro o profissional, manter seguro a vítima que está ali traumatizada naquele momento, a manter seguro o ambiente e também terceiros que estão ali, né, circunvizinhos àquele atendimento. Eu preciso estar sempre lembrando disso. A minha cena precisa estar segura para que eu possa realizar um atendimento com segurança. A prioridade da cena é quem? Coloca nos comentários aqui para mim, quem que é a prioridade da cena no momento do meu atendimento. Seja muito bem-vindo, Priscila, tá bom? Seja muito bem-vindo, Claudineia. Sejam todos muito bem-vindos ao IBRAF Brasil, a nossa live aqui do Café com a PH, às 6 em 7, todas as manhãs de segunda a sexta, tá bom? Vamos para cima, pessoal. Vamos dominar esse atendimento pré-hospitalar. O nosso intuito aqui, pessoal, nessa live é trazer conhecimento e levar para você a melhor informação possível. A Claudineia respondeu aqui, a prioridade de segurança na cena é do socorrista. Isso mesmo, Claudineia, parabéns, tá bom? Muitas pessoas ficam focadas somente na vítima. Não, eu preciso ajudar a vítima, eu preciso fazer pela vítima, eu preciso isso e aquilo outro. E sabe o que acontece?
muitas das vezes acaba esquecendo da própria segurança. Se a cena não está segura, se eu, socorrista, não estou seguro, pode ter certeza, meu querido, pode ter certeza, minha querida, o paciente, a vítima, também não estará seguro se eu não estou seguro, certo? Principalmente nos locais em que a cena pode mudar de acordo com a circunstância. Locais que teve aí grandes explosões, que tem materiais explosivos, locais com materiais radioativos, que nós temos que ter aí uma atenção redobrada e ter equipamentos necessários também. Cenas aí, né, de acidente automobilístico, onde envolve trânsito fluente, né? Nós temos aí via que vai, via que vem, nós temos que ter uma sinalização adequada. Talvez o socorrista se preocupa somente com a via no local ali onde está o acidente e acaba esquecendo que pode ser uma via de mão dupla ou que pode ser ali uma via de vai e vem e que o socorrista está exposto a todos esses riscos, tá bom? E nós não podemos esquecer disso. Então a segurança, como a Claudineia respondeu, a segurança primeiro começa em mim. Se a cena está segura, show de bola. Aí nós vamos começar o nosso procedimento através da segurança da cena, onde eu vou estar iniciando o meu processo, tá bom? Aí nós temos ali alguns mnemônicos que é muito utilizado para poder fazer uma avaliação melhor da cena. Que, por exemplo, nós podemos citar lá, né, o cena, segurança e situação através dos 3 S's, né? Protocolo lá americanizado, mas adaptado aqui para nós também no Brasil. Algumas outras unidades de saúde de outros países também utilizam, certo? O Alan Júnior comentou aqui: Samuel, você está mais tempo do que eu na área. O que devemos fazer numa vítima com ataque epilético? Alan, referente ao paciente com ataque epilético, nós temos um vídeo lá no YouTube, tá bom? No YouTube da IBRAF Brasil, bem explicadinho, tá bom? Para você entender o passado médico também desse paciente, para você entender o que acontece lá no momento no momento que esse paciente sofre um ataque epilético, certo? Que é muito relacionado, até parece muito com a crise convulsiva, mas não é, certo? O ataque epilético ele tem algumas diferenciação e também lá nós até demonstramos como você lateralizar o paciente de forma correta no ataque epilético, tá bom? Então gostaria que você desse um pulinho lá no YouTube da IBRAF Brasil para você conferir esse conteúdo que tá muito bacana também, e uma excelente pergunta e uma dúvida de muitas pessoas, tá bom? Então voltando aqui, Cris Souza, seja muito bem-vindo, tá bom, Cris? Bom dia para você também. Voltando aqui, pessoal, na avaliação da nossa cena através dos 3 S's, que é cena, segurança e situação. Aí na maioria das vezes em sala a gente escuta o aluno falar assim: professor, mas cena não se escreve com C, não se escreve com S, por que é 3S? Bacana, o aluno não está errado não, ele prestou atenção na realidade. Como é um protocolo americanizado, na realidade ele é SENE, né? SENE, Seguration e Situation, na realidade, né? Então o que acontece? Lá são realmente 3S. Trouxe para cá para nós, o Sena vai ficar com C, mas nós pegamos o mnemônico, né, do SENE para poder facilitar no momento da avaliação e já pegar o protocolo também andante. Haja vista que o nosso modelo de saúde ele foi baseado lá no modelo americano, ele foi baseado também lá no modelo francês. Inclusive o SAMU ele segue basicamente esses modelos, o modelo francês, o modelo americano, tá bom? Então nós temos aí todo um processo de evolução que foi falado também na live de ontem, tá bom? Sobre a história do atendimento pré-hospitalar. Se você não conhece a história, não conhece os períodos do atendimento pré-hospitalar, eu te recomendo que você veja a nossa live de ontem, tá bom? Que ficou muito bacana também. Então, volto aqui, eu trabalho a cena, a segurança e a situação, certo? A segurança,
que eu vou priorizar a minha segurança, a segurança da minha vítima, da vítima que está ali na cena do atendimento pré-hospitalar, ou seja, a vítima que está traumatizada, e trabalho a segurança dos demais, que pode ter ali pessoas que estão ali por volta do atendimento, pode ter familiar, pode ter um público circulante, que tudo isso eu tenho que observar. Nesta segurança, eu priorizo sinalização, eu priorizo aí também o contato com o paciente, porque quando se fala de segurança também envolve aí também a utilização correta do EPI, a utilização correta da sinalização, que é muito importante. E aqui eu já quero dar uma paulada em um paradigma que eu gosto sempre de quebrar. Tem gente que fala assim, eu já vi várias pessoas falar isso: o curioso, tem lá o curioso na cena, tá dando trabalho, tá perguntando demais, coloca ele para fazer o isolamento da cena, coloca ele para sinalizar. Não existe isso, tá bom, pessoal? Eu quero quebrar isso aqui já. Não existe isso. Curioso não faz sinalização de cena. O que é o curioso? Esse é o curioso, é falado a grosso modo, tá bom? Não é nem bem legal a gente ficar falando dessa forma. O curioso nada mais é do que uma pessoa que tá ali querendo uma informação também, querendo saber o que aconteceu. Às vezes desperta ali uma curiosidade, o que aconteceu, quem que é, se eu conheço, me entende? Nós temos que ter uma coerência bacana para tratar essas pessoas também, porque às vezes a gente vai ter algumas informações através destas pessoas também, mas a pessoa que está na cena como uma pessoa curiosa, ela pode fazer isolamento da cena, ela pode fazer sinalização da cena? Deixa nos comentários aqui para mim entender mais ou menos o que vocês estão pensando sobre isso, que a gente já vai pontuar logo à frente. A pessoa que está ali com função de curiosidade, querendo saber o que aconteceu, ela pode fazer sinalização de cena? Ela pode fazer avaliação de cena? Pode, sim ou não? Deixa nos comentários aqui para mim, que a gente vai estar conversando um pouco mais sobre isso. Tá bom? Então, basicamente, que lá eu tenho também os objetivos na avaliação, que seria o quê? Identificar as ameaças e riscos que podem estar no cenário de emergência, compreender as etapas que devem ser seguidas, que é muito importante. Eu preciso compreender as etapas que devem ser seguidas, analisar os potenciais riscos na cena da emergência. Ou seja, eu preciso estar analisando os potenciais riscos. Quais que é os riscos que eu tenho aqui? É físico, é biológico, é químico. Por que eu tenho que estar observando isso? Porque a cena, ela se altera a cada momento. De repente, uma cena que ela está totalmente segura neste momento, ela pode se transformar em segundos. No estalar de dedos, ela pode se transformar em uma cena insegura. E eu vou dar exemplos agora. Só o comentário aqui, pessoal. A Jéssica Matias, acho que é isso mesmo, né? Jéssica Matias, tá tudo junto. Ela falou que acha que não pode, que o curioso não pode estar fazendo ali, né, a avaliação do local, nem tampouco está sinalizando. A Cláudia comentou que não há necessidade de quem está realizando a segurança da cena saiba fazer a avaliação dos riscos. Justamente, Cláudia, é isso que eu quero pontuar. Cláudia, perfeita sua resposta. Não pode, realmente não pode, porque quem vai sinalizar e quem vai fazer a avaliação precisa conhecer os riscos e os perigos, tá bom? Daquela cena. E talvez, se a pessoa não tem um conhecimento embasado em estudos, embasado aí na vivência, talvez ele não consiga fazer a avaliação adequada ou até mesmo sinalizar adequadamente. Imagina você pega e entrega aí os cones, só uma suposição, você pega e entrega seus cones lá da sua viatura para uma pessoa que está lá na cena sinalizar. O cara está morrendo de curiosidade de saber o que está acontecendo e como que vai ser feito aquele procedimento. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar o cone o mais próximo possível. 1, 2, 3 ali, pronto, e colocou o cone e já volta para a cena, porque ele quer ver o que acontece. E aí o que vai acontecer? De repente você está lá de 4 pontos realizando seu procedimento com a sua equipe, quando você vem um veículo lá e
pega sua viatura e leva, porque a sinalização estava muito curta, não teve tempo de visibilidade para o motorista que estava vindo ali numa neblina, não teve tempo de visibilidade para o motorista que estava fazendo uma curva, não teve tempo de visibilidade para o motorista que já destampou em cima da sua VTR. Certo? Então o curioso, a pessoa que está ali na função de curiosidade, ela não pode realizar esse tipo de serviço, tá bom? Esse tipo de serviço é prioritário para a equipe de emergência, para o condutor, depende da circunstância. O profissional que está ali, ele vai fazer totalmente a avaliação e também a sinalização adequada, seguindo ali a quilometragem, né, da via, ou seja, a velocidade, melhor dizendo, da via. O condutor tem todas essas técnicas, já é passado para o condutor lá no curso dele, no curso de condutor de veículo de emergência, nos cursos que ele precisa fazer, já é passado todas essas informações para que ele consiga fazer adequadamente. E eu posso ressaltar isso, pessoal, com exatidão. Os condutores são muito bons nisso. Os condutores, eles são muito bons no que diz respeito a essas situações. O condutor que hoje é uma peça fundamental, ou seja, é uma pessoa fundamental dentro aí do SAMU, dentro das outras unidades, e é uma profissão que está crescendo cada vez mais, porque enxergaram a importância desse profissional, ou seja, o profissional que carrega a vida da equipe todinha nas suas mãos, certo? Voltando lá para a avaliação da cena e voltando para a segurança da cena, nós temos que ressaltar o seguinte, pessoas. Feito uma avaliação correta da cena e uma sinalização adequada dessa cena, nós vamos levar aí os fatores em consideração, que é muito importante, como eu havia falado. Identificar os riscos, compreender as etapas que devem ser seguidas, analisar a potencialidade da cena de emergência e para onde que ela pode evoluir. Para onde que a minha cena pode evoluir. Um exemplo, se um veículo veio a virar, um veículo que transporta combustível, se ele veio a virar, derramou um combustível na pista, cheguei, fiz a avaliação da cena, já tiraram o cabo de bateria, já fizeram toda a desconexão, não tem eletricidade, já foi tudo avaliado, belezinha, mas o combustível ainda está na pista, o combustível ainda está na pista. Então o que eu tenho que levar em consideração? Para onde que essa cena pode evoluir? Se o material combustível está ali e o comburente também já está ali através do oxigênio, nós precisamos do que só? Só de uma fonte de calor para causar uma ignição. E a fonte de calor, ela pode aparecer em qualquer momento, pode aparecer ali um curioso fumando e jogar um pedaço de cigarro no chão e acabar gravando a situação. Pode aparecer um carro ali que tem uma centelha de alguma forma e parar para ver aquela cena e agravar a cena. Vocês observam que tudo pode se alterar muito rápido e que isso nós precisamos observar para que não tenha, ou seja, uma evolução precoce daquela cena ali. Você acaba sendo uma vítima também nessa circunstância. Por exemplo, se tem um derramamento de combustível, medidas de precaução precisam ser tomadas, como isolamento, não permitir que pessoas inadequadas entrem naquela cena, contar com o apoio aí também, né, de polícia, contar com o apoio do bombeiro, depende da unidade que você está, contar com o apoio dos serviços de emergências médicas e também com as forças auxiliares que a gente pode estar contando com esse apoio, certo? Tatiana deu um oi aí. Tatiana, seja muito bem-vinda, tá bom, pessoal? Pega o aviãozinho aí e vai compartilhando a live, tá bom? Tem um coraçãozinho de lado. Toda vez que você clica aí nesse coraçãozinho, o Instagram entende como algo relevante. E esse algoritmo, ele vai reconhecendo como algo relevante, só vai, aumentando a relevância. Faz isso por nós aí. Vai deixando o dedão no coraçãozinho. Pode travar o dedão, não tem problema não. Me dá um ok aí, pessoal. Condição de som, tá bacana? Condição de imagem tá bacana, sem alteração. Preciso ter esse parâmetro, tá bom, pessoal? Pra gente ir continuando bem legal a nossa live. Show? Vai dando coraçãozinho aí, ó, coraçãozinho. Gente, quando a gente solicita, vocês são gente boa demais. Só temos a agradecer. Quando a gente solicita, vocês atende mesmo. Então, buga o dedinho, está assistindo a live, o dedinho tá lá já bugado, já, fazendo exercício. É bom que você já malha até o dedo junto, buga o dedinho lá e deixa o pau quebrar. Show? Vamos pra cima então. Pessoas, então,
Falando da cena, então nós avaliamos a cena como um todo, considerando os riscos, né, físicos, químicos, biológicos, para que eu não venha me tornar uma vítima nessa cena. Falamos da segurança desta cena, que é muito importante, a minha segurança, a segurança do paciente, a segurança da minha equipe, a segurança das pessoas que estão em volta desse atendimento. E aí eu quero ressaltar uma situação. Esta avaliação de cena e esta segurança não é somente no paciente traumatizado, tá bom? No paciente clínico eu também preciso estar observando essa situação, porque acontece demais, principalmente no atendimento domiciliar, PCR, hipoglicemia, né, que mais? Pressão arterial, né? Alteração de pressão arterial também tem mais, que é o que acontece mais em atendimento domiciliar, né? Pessoas diabéticas que solicitam atendimento. Então o que acontece? A gente tende, é domicílio, é seguro, é tranquilo, cheguei, entrei, pronto, e às vezes a gente acaba esquecendo que naquela cena pode ter um cachorro agressivo, que às vezes eu vou adentrar ali, vou fazer o procedimento no dono dele, certo? E que o cachorro às vezes pode entender como uma agressão e partir para cima da equipe. Então, o primeiro socorrista, o segundo ou o terceiro, seja quantos for da equipe que entrar, todos precisam avaliar continuadamente esta cena, se está seguro ou não, ou se pode evoluir, certo? Um certo dia a gente foi fazer um atendimento em um determinado local mesmo, e no momento do atendimento observei que tinha um cachorro enorme no local e ninguém observou. E o pior de tudo, pessoal, era um pitbull e era grande o cachorro, e o pessoal falou assim: não, o cachorro é manso. Eu pedi: não, prende lá para nós, prende lá para nós. Foram prender o cachorro, beleza. Na hora que foram prender o cachorro, a mesma pessoa que falou que o cachorro era manso não tinha coragem de encostar perto do cachorro para colocar a corrente nele. Está entendendo a gravidade da situação? A pessoa que falou que o cachorro era manso não tinha coragem de encostar próximo do cachorro para colocar a corrente nele. Ou seja, esta cena, ela podia se alterar a qualquer momento, e de repente você está lá fazendo uma compressão cardíaca lá de 4 pontos, seu pescoço está numa região baixa, o cachorro vem, abocanha o seu pescoço, certo? Então tudo isso aí, pessoal, tem que ser observado. Os riscos inerentes à situação precisa ser observado a todo o tempo. Talvez eu não observe os riscos e acabo perdendo aí fatores que poderiam mudar, certo, o meu atendimento. Às vezes a gente observa algumas situações de evolução na cena que a gente percebe assim, ó, não poderia evoluir por esse lado. Não poderia evoluir se eu tivesse observado a cena. Pessoal, o PHTLS, ele traz o seguinte: no que diz respeito ao paciente e no que diz respeito à cena, nós não podemos somente olhar, mas nós devemos enxergar minuciosamente. Não podemos somente pegar, mas nós devemos sentir, estar em contato com aquele ambiente e sentir também cada situação naquele ambiente para que nós possamos ter o quê? Uma boa avaliação. Falamos de cena, falamos de segurança, aí nós entramos também no fator de situação, tá bom? A situação que deve ser observada, pessoal, é um todo. Nós temos que levar em consideração, no que diz respeito à situação, o seguinte: a situação do paciente, a situação da cena, a situação que eu estou exposto naquele momento, ela é uma situação remota. O paciente, o traumatizado, ele está ali em condição de solicitação de ajuda, ou seja, ele está precisando de ajuda. E a situação desse paciente, avaliando minuciosamente, eu preciso levar em consideração todos os fatores que levou aquele trauma e os fatores também que lesionou o paciente, ou seja, que lesionou aquele traumatizado. Após essa situação, pessoal, eu vou estar quantificando, é lógico, o meu trabalho, ou seja, o que eu preciso fazer, qual que é a situação do meu paciente, ou seja, a situação do meu paciente é
crítica, é grave. O meu paciente está aí por hipotermia, pode ter uma acidose metabólica. Na situação do meu paciente, ele tem aí uma lesão já com um agravante, certo? Digamos assim, e que eu preciso priorizar dentro do atendimento pré-hospitalar. Muitas das vezes se levam em consideração algumas situações na cena que não são prioridades, certo? Principalmente no que diz respeito a fraturas, tá bom? Algumas vezes se levam em consideração algumas coisas que não é prioridade e às vezes tem outras que é muito mais necessária, mas a pessoa acaba não observando. E por que não observa? Porque não teve ali um contato direto com a situação, ou seja, não observou intrinsecamente esta situação. E por não observar a situação, o profissional acaba fazendo uma avaliação, às vezes que fica um pouco incompleta. Eu não vou dizer que seja errado, mas que às vezes fica um pouco incompleta, simplesmente por não observar a situação, tá bom? Então é muito importante você focar. Foco na segurança, foco na cena, visualizo essa cena, foco na minha segurança, que ela já tem que estar a todo tempo, desde quando eu tripulo o veículo, desde quando eu estou lá na minha base, desde quando eu chego na cena, mas a situação também ela é imprescindível. Eu preciso focar nessa situação. O que está acontecendo aqui? O que meu paciente está sentindo? Quais que são os relatos? Para onde que pode evoluir? Como que eu trato o meu paciente? Qual que é a prioridade? Tá vendo? O paciente tem uma via aérea obstruída e o paciente tem uma perca sanguínea também, tudo ao mesmo tempo. Qual que é a prioridade naquele momento? O que eu trato primeiro? Certo? Porque vale lembrar que dentro desse campo da situação, a equipe ela trabalha simultaneamente, tá bom? Não é um de cada vez, não. A equipe trabalha simultaneamente. Enquanto um está fazendo uma coisa, o outro já está fazendo outra, já se preparando para a cena, já fazendo todos os procedimentos ali como uma engrenagem. Nós temos que lembrar disso, tá bom, pessoas? Não esquece disso. A cena do atendimento pré-hospitalar, ela funciona como uma engrenagem, onde ela tem que trabalhar em concordância, fazendo todos os giros ali dessa engrenagem. Se tiver montado ou se tiver longe, não vai funcionar. Se tiver em discrepância, um dente maior que o outro, digamos assim, nessa engrenagem, não funciona, tá bom? Lá é o seguinte, é o profissional médico com o profissional enfermeiro lá nas unidades avançadas, todos trabalhando em comum acordo. É o técnico de enfermagem junto com o condutor socorrista, tem que trabalhar também todos na mesma engrenagem. Se não trabalhar nesse formato, ou lá na sua equipe que seja um bombeiro civil, ou que você seja um enfermeiro, ou um médico, certo? Ou um socorrista, não importa. Todos na cena do atendimento pré-hospitalar precisam trabalhar com o mesmo intuito, o intuito de engrenagem. É tanto que nós levamos em consideração ao seguinte, tá, pessoas? Conhecimento é notório, assim, que conhecimento, alguns profissionais têm mais que o outro. Isso é muito relativo, tá bom? Mas humildade nós precisamos ter todo o tempo para reconhecer, às vezes até a nossa fragilidade. Às vezes eu entro na cena e acabo não fazendo uma avaliação como deveria ser feito. Certo? Mas de repente vem um condutor lá e fala para mim, Santana, peraí, tem isso e isso aqui, vamos dar uma observada nessa situação, porque tá um pouco complexo, tá bom? Aí o que eu faço? Talvez eu nem observei, talvez eu não vi aquilo ali, mas com a avaliação do profissional, do socorrista, do condutor socorrista ali, eu já vou mudar a minha conduta e tornar aquela cena mais segura para que eu possa estar realizando o meu atendimento. Vocês conseguem observar aí que é o seguinte, é um ajudando o outro. O condutor socorrista, por exemplo, ele é os meus olhos nas costas. Eu sou no condutor socorrista os olhos que estão nas costas dele. Por exemplo, no período de transporte, estou transportando aqui, o condutor está transportando, eu tenho que estar ajudando o condutor da melhor forma possível, ajudando ele, certo, com
ajudando ele com a sirene, ajudando ele com a comunicação, ajudando o condutor aí, por exemplo, no deslocamento lá onde você foi acionado, da melhor forma possível. Quando vai deslocar para o hospital, já fica um pouco mais complexo, porque aí eu já tenho que estar acompanhando meu paciente, fazendo todas as avaliações, então já fica um pouco mais complexo. Aí na realidade já é lá o condutor fazendo a função dele e eu fazendo a minha. Mas no momento que eu vou deslocar para a cena, eu já posso estar auxiliando tranquilamente o meu condutor, sem o menor problema. Tem que haver ali, pessoas, uma comunicação, tem que haver uma assertividade para que a cena aconteça da melhor forma possível, tá bom? A cena do atendimento pré-hospitalar, ela foca muito nisso, tá bom? Não tem mimimi, não tem muita historinha no que diz respeito a isso. Se você se atentar à cena, se você se atentar à segurança e se você se atentar à situação da equipe, situação do paciente, situação dessa cena, tranquilamente o seu procedimento vai ser top, você vai conseguir executar com exatidão cada passo do seu processo. E vale ressaltar o seguinte, pessoas, no que diz respeito a toda essa circunstância, nós precisamos fazer o quê? Buscar conhecimentos específicos, tá bom? Buscar conhecimentos específicos do seu local de atuação. O conhecimento específico do seu local de atuação é muito bom, bem como o que? Nível de trânsito, bem como o que você precisa avaliar e também as áreas remotas de onde você faz o atendimento. Muitas das vezes nota-se mesmo que há muitas áreas remotas em que nós temos que ser submetidos a fazer o atendimento, em que nós não conhecemos nada daquilo ali. E isso se torna um pouco complexo no momento do atendimento, porque a informação ela não está apurada, certo? E se a informação não está apurada, eu fico sem parâmetro. E se eu estou sem parâmetro aí, eu já começo a me tornar uma vítima dentro da própria cena, certo? Eu preciso avaliar isso. Por exemplo, eu fazer um atendimento em uma indústria, às vezes eu vou lá, por exemplo, buscar um colaborador que sofreu um certo tipo de acidente, vou fazer o atendimento nessa indústria e não sei o que faz nessa indústria, ou seja, eu não sei do que é essa indústria. De repente é um local de material explosivo, de repente já é um local que a cena está comprometida e eu não sei nem para onde que isso pode evoluir. Certo? Isso é muito complexo, pessoal, no que diz respeito a isso. Locais que tem materiais aí explosivos, materiais aí de grande, ou seja, de grande periculosidade, eu tenho que estar observando todo o tempo, tá bom? E a avaliação da cena também, no que diz respeito ao período que nós estamos vivendo, né, que é o período de Covid-19, nós temos que dobrar também a nossa situação. Agora mesmo a gente acompanha muito isso, muitas das vezes situações em que você chega lá, o paciente já é um paciente aí que está com Covid, está totalmente desprotegido, coloca a nossa equipe em risco também. Você que está na cena precisa avaliar, precisa fazer perguntas, precisa saber o que está realmente acontecendo e buscar muito além das informações convencionais. Tá bom? Buscar muito além das informações convencionais e partir de uma zona onde eu estou numa zona média e ir para uma zona mais alta de conhecimento. Pessoal, no que diz respeito à avaliação da cena, eu recomendo vocês o seguinte: leiam lá o capítulo do PHTLS sobre avaliação da cena, tá bom? Nós temos aí ótimos protocolos no que diz respeito a isso. O capítulo inicial lá do PHTLS é muito bom também, o PHTLS 8ª ou 9ª edição, tá bom? Lá no 8ª edição se alterou muito pouca coisa, o 9ª edição já está mais adiantado, mas eu já deixo aqui a minha recomendação para vocês. Pessoas, agora eu vou abrir esse momento aqui para perguntas referente ao tema. Quero saber de vocês se vocês têm algum tipo de pergunta referente ao tema. Sobre cena, sobre segurança, sobre situação. Qual que é a sua dúvida referente ao tema para que nós possamos aí finalizar a nossa live também, tá bom? A live sobre segurança da cena aí, sobre os 3S, todas essas circunstâncias, sobre a avaliação da cena, ela não é uma live, pessoal, muito extensa. Nós já estamos passando aí de 35 minutos, tá bom? Mas ela não é uma live muito extensa, por ser um conteúdo que não tem muito que ficar
maçando. Na realidade, é um conteúdo que exige mais de quem está na cena do que de quem instrui, porque você vai ter que buscar conhecimentos específicos. Não tem outra forma, tá bom? Você vai ter que avaliar cada área com as suas particularidades. Perguntas, pessoas, referente ao tema. Não há perguntas referente ao tema, então ficou bom demais. Quando não tem pergunta, eu falo, nossa, então foi top demais, porque não há nenhuma pergunta. Vamos lá, pessoas. Se tiver pergunta, já vamos lançando aí, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso aí. Só para a gente dar uma reformulada, para ver se nasce alguma pergunta aí referente ao tema, só para a gente dar uma reformulada. Trabalho lá na cena, né? Toda a visualização e também a observação. Trabalho a segurança e trabalho também a situação. E aí nós vemos, eu quero passar um bizu para vocês aqui também, é o seguinte, um bizu que é muito importante, principalmente para quem está iniciando aí no atendimento pré-hospitalar e tem dificuldades, às vezes dificuldade de adaptação na profissão, dificuldade na cena, né? Dificuldades aí no todo, no geral. O que nós podemos fazer? Quando eu vou deslocar para minha cena do atendimento, eu já faço aqui, ó, mentalizo o processo lá de avaliação, mentalizo através da regulação a situação que está acontecendo e imagino essa cena o pior possível. Eu vou imaginar o pior possível porque se eu imaginar o pior possível e chego lá, a cena está tranquila, o meu psicológico automaticamente vai fazer o quê? Diminuir esta tensão. Ele vai tranquilizar um pouco mais essa tensão, porque você chega pensando que tá ruim, mas quando chega lá, opa, nem tá tão ruim assim, certo? Dá para controlar tranquilamente, então eu vou sempre estar mentalizando. Outra coisa, pessoal, é respiração. Chego na cena sem correria, tá bom? Agilidade não é correria. Aquele negócio de socorrista socorre, não, socorrista não socorre, tá bom? Não é socorre, não. O socorrista ele faz o procedimento, mas ele não precisa de correria, tá bom? Agilidade, você pode fazer tudo com precisão, deixar seu equipamento organizadinho para você saber onde está tudo, saber pegar com precisão, ter agilidade na cena e não precisar ficar aquela loucura disparado para lá e para cá, beleza? Tá bom. Olha a pergunta aqui. A gente sabe que na hora de um acidente na rua, né, nós pedimos com todo respeito para se manter um pouco de distância, mas você sabe que o curioso é fogo. Como que eu posso fazer mais sobre isso? Muito importante, tá bom, Alan? Sua pergunta é muito importante. Na cena, o que nós podemos fazer é o seguinte: delegar tarefas para essas pessoas, delegar tarefas para que elas possam estar ajudando. Porém, entretanto, né, eu preciso ressaltar o seguinte: eu tenho que delegar tarefas que não comprometam a segurança da equipe, que não comprometam aquela pessoa também que não sabe fazer ali, por exemplo, uma avaliação, certo? Eu preciso ter uma comunicação. Eu tenho que ter paciência também, pessoal. Nós temos que diferenciar aqui, tá bom? Quando nós falamos de curioso, é curioso. Nós temos que diferenciar o parente do paciente, nós temos que diferenciar o pai, a mãe, tá bom? Uma coisa é só você estar ali querendo assistir a cena, e outra coisa é você ser o pai, é você ser o filho, é você ser a mãe, tá bom? Nós temos que diferenciar isso aí. Às vezes é a pessoa que tem uma informação importante do paciente, inclusive para você realizar ali a avaliação secundária com o histórico sample, pegar lá o passado médico, os sinais e sintomas, alergias do paciente, tudo isso aí. Então nós temos que diferenciar. Mas de início eu posso fazer o quê? Delegar tarefas para essa pessoa, fazer com que ela me ajude de forma adequada. Lá mesmo na cena nós utilizamos muito, por exemplo, na passagem do paciente para a prancha, nós utilizamos lá uma pessoa que está mais próximo para pegar os membros inferiores. Depois que tem uma lesão ou o paciente está traumatizado lá de alguma forma, precisa passar para a prancha esse paciente, nós utilizamos lá uma terceira pessoa para poder me ajudar nessa cena, ou até mais. Fazer um levantamento na prancha depende da circunstância, eu preciso avaliar quem que é a pessoa, qual que é a condição dessa pessoa, o que que ela pode fazer comigo, junto comigo, tá bom? O que que ela pode trabalhar. De repente é uma pessoa que ela não pode permanecer naquela cena.
Rogério, seja muito bem-vindo, hein, Rogério? Grande Rogério também, estrutura aí de PCI, tá bom? Estamos juntos, Rogério, tá bom? Então nós temos que observar tudo isso, tá bom, pessoal? No que diz respeito aí à pessoa que está ali na função de curiosidade, ela quer saber um pouco mais, você já consegue identificar. Mantenha a pessoa numa área segura, identifica ela para uma área segura, é o melhor que você pode estar fazendo. Algumas circunstâncias você consegue colocar a pessoa para te ajudar, outras circunstâncias você não consegue colocar a pessoa para te ajudar. Já teve circunstâncias comigo mesmo, aconteceu. A pessoa estava extremamente agitada, não tinha como eu enviar ela para lugar nenhum, entende? Eu coloquei ela para segurar um equipamento para mim, um equipamento simples que na realidade eu precisaria que alguém segurasse. Falei, tem como você me ajudar aqui? Você tem conhecimento de primeiros socorros? Não, não tem. Mas tem como você me ajudar aqui, por favor? Nossa, o cara tem sim, porque ele já se sentiu importante. Opa, estou ajudando, estou contribuindo. Na realidade, era meio que o intuito dele. Coloquei ele ali para segurar algo para mim, ele já ficou tranquilo, já segurou, já não me atrapalhou mais. E ele é uma pessoa que estava me atrapalhando bastante. Todo local que eu colocava o pé, ele já estava ali. Me entende? Então, tudo isso eu preciso observar no momento de fazer o atendimento. Pessoas, vale sempre ressaltar. É curioso, ou a pessoa está em função de curiosidade, está ali no momento da cena, não maltrata a pessoa não, tá bom? Não maltrata a pessoa de forma alguma não, é ser humano, tá ali também de uma certa forma, às vezes não tem as orientações que você tem, seja gentil com as pessoas, seja sensato com as pessoas, você é quem domina essa cena, seja sensato, por mais que seja complexo, tem umas pessoas que elas chegam a ser chatas no momento do atendimento, mas esse autocontrole precisa ser de quem? Precisa ser nosso, tá bom? E no que diz respeito ao pai, ou à mãe, ou ao filho, ou ao parente do paciente, aí não tem nem como falar nada, né? Você precisa ser autoinformativo e ser claro. Às vezes a gente já observei em algumas situações de atendimento, às vezes o próprio socorrista, a própria pessoa que está ali, às vezes por estresse, por alguma outra coisa, trata tão mal, cara, o parente, o pai, a mãe, a pessoa está ali agoniada, às vezes preocupado, a pessoa vai lá e trata tão mal uma pessoa e dá até aquela dor na gente, certo? Isso não é bacana, pessoal, tá bom? Isso não é expondo a imagem de ninguém, não. Isso é a realidade. Você é profissional, pô. Olha, eu guardo essa frase do PHTLS que é muito importante. A vítima não escolheu ser vítima, tá bom? Mas você, meu amigo, minha amiga do atendimento pré-hospitalar, você escolheu ser profissional. Tá bom? Então, portanto, haja como um profissional. Haja o que houver, você tem que estar no controle da cena, tá bom? Se você perder o controle, já era. Se você perder o controle, a cena toda desanda, porque você era estabilidade, você é a coluna, é o pilar desse atendimento. Se você rompe, automaticamente o que acontece? Toda edificação que está em cima daquela coluna vai fazer o quê? Romper. Imagine você que está na cena ali fazendo um procedimento e falar assim, ixi, esse procedimento aqui não vai dar certo não. O paciente vai vir a óbito mesmo. Não vai dar certo. O que vai acontecer? Todo mundo que está na cena desespera. Porque você é um profissional, você é a confiança, você fez o quê? Esmoreceu, caiu, parou, certo? Então automaticamente a cena ela pode ser alterada. O socorrista ele tem que ser dotado de um grande nível de positividade. Às vezes a gente está vendo que não vai dar certo, às vezes a gente está vendo que o paciente não vai sobreviver, por exemplo, certo? Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar até o último segundo para poder manter aquele paciente ali com vida. Quem determina se esse paciente vive ou morre, ou seja, se ele vive ou vem a óbito, é Deus. E está nas mãos de Deus. Então nós não somos os juízes, não estamos capacitados para isso também, certo? Para determinar quem vai sobreviver ou quem vai morrer. Nós fazemos o melhor com as nossas condições, de acordo com a cena, de acordo com a situação, de acordo com a segurança, para que eu possa estar levando ao meu paciente, ao meu cliente, a esta vítima, a melhor condição possível do atendimento. Então eu quero deixar uma mensagem para você aqui já no finalzinho da nossa live.
Meu amigo, minha amiga, e já vai deixando, ó, dá o like aí no coraçãozinho, compartilha que esse momento também aqui é um momento de mensagem muito importante. Olha, meu amigo, olha, você que está iniciando no atendimento pré-hospitalar, ou você que já é profissional e talvez vem com as condutas um pouco fora do padrão, o que eu posso te pedir é o seguinte: procure colocar isso dentro do seu coração, e toda vez que você pegar na cervical de um paciente, ou toda vez que você for avaliar um paciente, lembre o seguinte: poderia ser o meu pai, poderia ser a minha mãe, poderia ser o meu irmão, poderia ser a minha família, poderia ser eu, certo? Poderia ser qualquer um de nós naquela cena. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou tratar o meu paciente, vou tratar o meu cliente, vou tratar aquela vítima como se fosse alguém que é alguém muito querido para mim. Visualize essa pessoa como alguém que é muito importante para você. Afinal de contas, é uma vida, e é uma vida que você escolheu salvar. E se você escolheu fazer isso, faça com amor. Pelo amor de Deus, não faça de qualquer forma, não. Não faça algo ruim ou algo pela metade. O socorrista, ele não pode atuar com conhecimentos pela metade, com proficiências pela metade, com falta de capacidade para agir, não. Ele tem que estar assertivo no que ele está fazendo, certo? E no que diz respeito aos efeitos psicológicos, você faz toda a diferença com uma palavra. Um dia eu vi um vídeo, um dia eu vi uma imagem, pessoal, que mudou para mim a minha concepção referente ao atendimento. Eu vi uma imagem de uma criança traumatizada e um bombeiro deitado, segurando a mão daquela criança e com o celular, né, e aquela criança assistindo um vídeo. A criança estava traumatizada, mas parece que ela estava na sala de casa assistindo um vídeo normal, como qualquer outra pessoa. Vocês conseguem entender o poder que isso tem? Entende? Um ser humano conseguir levar uma paz e uma tranquilidade para quem está sentindo dor. Tá bom? Aquele bombeiro, ele pegou na mão daquela criança e colocou ali um vídeo para aquela criança assistir. E fez o que? Deitou junto com aquela criança. Pessoas, isso é uma imagem que ficou na minha cabeça até hoje. Eu nunca esqueço daquela imagem. Aquilo ali mudou a minha concepção. Porque, olha, você levar, por exemplo, alegria para quem está alegre é fácil. Agora, você levar alegria e segurança para quem está traumatizado, perdendo sangue, com dificuldade respiratória, sem saber o que vai acontecer, aí você tem que ser uma pessoa diferenciada, tá bom? E naquele dia eu mudei o meu conceito sobre o atendimento pré-hospitalar. Sempre que eu chego na cena, eu mentalizo aquilo lá, eu penso assim: eu vou ser para o meu paciente como aquele bombeiro foi para aquela criança aquele dia. Eu vou ser para o meu paciente aquilo que o bombeiro conseguiu levar para aquela criança naquele dia, naquela cena do atendimento pré-hospitalar. Então esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Muito obrigado vocês, tá bom? Pela reciprocidade, pelo carinho nos comentários. Vocês estão sempre comentando coisas positivas. Todos os dias estaremos aqui agora nas nossas lives aí do 6 em 7, tá bom? O Alan comentou e sempre quis fazer essa área de bombeiro civil e socorrista, mas entrei mesmo depois que o meu avô quase morre nas minhas mãos por assistir algumas aulas na internet. Fiz massagem cardíaca, ou seja, você fez aí compreensão cardíaca no seu avô, certo? Olha para você ver o tanto que isso tem um valor, pessoal, sentimental, e o tanto que isso é poderoso quando você consegue fazer algo. Por isso que eu falo o seguinte: trabalhe o procedimento, trabalhe a segurança, porque hoje você pode estar fazendo esse processo numa pessoa desconhecida, amanhã pode ser no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, e você ainda conseguiu levar ele para a UPA com vida, né? Ele não conseguiu sobreviver. É isso mesmo? Ele não conseguiu, eu não entendi aí o final da sua mensagem. Ele não conseguiu sobreviver, é isso mesmo? Ou você conseguiu levar ele com vida, ou ele está com vida ainda, certo? Mas assim, o que vale ressaltar, né, pessoas, é que o procedimento foi feito, tá bom? Então, no que diz respeito a todos esses assuntos, pessoal,
nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês, meus agradecimentos, tá bom? Por vocês estar disponibilizando esse tempo e estar aqui conosco, tá bom? Deixe os comentários, vai lá na Ebraf Brasil, vai lá nos nossos stories, comenta, vai no feed, comenta também, é muito bacana, tá bom? Para quem quiser reassistir essa live, os pontos que achou importante, vai lá depois no IGTV, vai ficar salvo essa live para você poder reassistir, poder anotar também o que você quiser anotar. O Alan comentou que é isso mesmo, infelizmente, né, ele veio a óbito, né, Alan? Infelizmente, né? Lamento aí, né, mas infelizmente às vezes acontece na cena, não tem como, né? Igual eu falei para vocês, quem determina quem vai ou quem fica é somente Deus, né? A Chayane também comentou aí que faz alguns meses, né, eu salvei o meu esposo, certo? O Alan comentou que conseguiu levar com vida, mas quando chegou ele não conseguiu continuar com vida. Sinto muito aí, tá bom? Alan, infelizmente, né, às vezes acontece mesmo nós fazendo tudo da melhor forma possível, às vezes a gente não consegue manter aqui entre nós, mas fica aí, né, o meu sinto muito aí, tá bom, Alan? Então, pessoal, nós vamos chegando aí ao final da nossa live. Professor, o Nelito entrou aí também, um professor também muito top. Professor muito top, eu acompanho muito seu trabalho, tá bom, professor Nelito? Sempre, de quando em quando, eu tô olhando seu material, acho muito bacana a sua postura, seu procedimento aí também, eu acho muito bacana, tem meu respeito. Pessoas, nós temos que nos inspirar em pessoas top, em pessoas boas, tá bom? Se o meu nível é X hoje, eu quero chegar lá em Y, por exemplo, eu tenho que me inspirar em ótimas pessoas, em boas pessoas, isso é muito importante, tá bom? Nós temos que lembrar o seguinte, ó, só tem como ser excelente passando por ruim, médio, bom e excelente, tá bom? Ninguém é excelente sem errar, ninguém é excelente sem ter sido ruim um dia, tá bom? Se você não chegou no patamar de excelente ainda e está galgando isso, fique tranquilo, meu filho, faça acontecer que vai dar certo, tá bom? Não dá moral para as críticas, não dá moral para os mimizentos, só faz acontecer todos os dias, levante e faça acontecer, e o restante pode ficar tranquilo, que quem planta boas coisas, a própria vida se encarrega em recompensá-lo, tá bom? Muito obrigado vocês, até a próxima live, a live de amanhã. Um forte abraço aí, tá bom, meus queridos, minhas queridas, um beijão no coração de vocês e aguardo vocês na live de amanhã também. Estamos juntos.